Representando o Empreender PB, Rafael Regis, adjunto à Secretaria da Juventude, senhor Luzimar Paulino, representante dos empresários da cidade de Cruz do Espírito Santo, e bom dia a todos vocês que eu estou vendo no dia de hoje aqui, muitos jovens que aqui estão presentes para participar e escutar como funciona essa Casa Legislativa, a importância da presença de vocês. Quando não puderem comparecer, vocês assistam em casa, viu? Porque é transmitida ao vivo pelo Facebook e o Instagram. Instagram não, YouTube da Câmara Municipal. Bom dia ao vereador e vice-presidente dessa casa, senhor Lenilson Soares, o autor do pedido da audiência pública, o vereador Leonardo do Nascimento, fez o pedido, essa casa aprovou e aqui estamos no dia de hoje. Quero agradecer a Deus por nos permitir mais um dia aqui nessa Casa Legislativa, que é a casa do povo, é a casa de vocês e é nossa. Professor aí, seja bem-vindo aí lá do Milanês, né? Cláudio, seja bem-vindo, enfim. Toda a população espírito-santense, meu bom dia, e que esse dia seja um dia produtivo, para que nós juntos possamos. Clairton, o representante aí da Comase, né? Umas pessoas que representam a sociedade civil e nós do Legislativo, juntamente com o Executivo, vamos dar as mãos, vamos tentar fazer o melhor para a nossa cidade, que tanto merece, tanto precisa. Então, eu quero convidar o autor do pedido da audiência pública do dia de hoje, o senhor vereador Leonardo Nascimento, para presidir essa audiência pública no dia de hoje. Estou muito feliz, muito honrada em ter vocês aqui para a gente tentar chegar a esse objetivo. Não é porque o vereador solicitou essa sessão de audiência pública que nós também aqui desse Legislativo já vínhamos também preocupadíssimos enquanto trazer o empreendedorismo para a nossa cidade, tentar trazer uma empresa que de fato queira trabalhar com a nossa cidade. Isso é um desejo de toda a população para ver o que é que a gente consegue tirar essa juventude aí das cidades vizinhas que corre muito risco todo dia, indo a João Pessoa, Sapé, Santa Rita, nessas estradas esburacadas que nós temos aqui, e levando chuva por conta da questão de transporte, que a maioria é moto, e muito sol, muita chuva, estrada, e correndo risco de vida em relação ao assalto nos caminhos. Se Cruz do Espírito Santo tiver a honra de receber um benefício desse aqui, será de grande importância para todos nós. Então, vereador Leonardo Nascimento, passa a palavra para Vossa Excelência, que você dê início e possa presidir essa sessão de audiência pública do dia de hoje. Bom dia a todos. Bom dia a todos e a todas. Nosso presidente Maria do Socorro Gouveia, popularmente conhecida como COI, damos aberta a audiência pública de geração de emprego e renda para conduzir os trabalhos de geração de emprego e renda em nosso município, devido
a defasagem muito grande da geração de emprego em nosso município. Dando continuidade à audiência, nós vamos agora compor a mesa. Solicitamos para se fazer presente o senhor Pablo Queiroz, representante do SEBRAE, gestor de projetos. Em sequência, solicitamos o senhor Vitorino Mendonça, representante do Empreender PDB. Também irá compor nossa mesa o secretário adjunto da Secretaria de Juventude, o senhor Rafael Regis. Virá também compor a nossa mesa o representante dos empresários da cidade de Cruz do Espírito Santo, o senhor Luzimar Paulino. Aqui. Gostaríamos também de registrar a presença das entidades que foram convidadas e que se fizeram presentes, representando os trabalhadores rurais de Cruz do Espírito Santo, o senhor Gilvan dos Santos, representante da Comase Cooperativa, senhor Clairton Freitas, representante da Associação do Sítio Jacques, Edileuza da Silva, representante da ECIT, deputado Fernando Milanês, o senhor José Cláudio, e representante da Escola de Campos Sementes e Mudas, o senhor Leandro Mendes. Passo a palavra para o presidente para dar encaminhamento da nossa audiência pública. Retornando à fala, a gente tem um horário um pouco estendido, muito curto, devido aos alunos do Campus Sementes e Muda, porque o ônibus ele sai às 10h30. Pode se estender um pouquinho, Cléo? Pode, né? Então, eu vou apresentar um diagnóstico do município de Cruz do Espírito Santo hoje, muito rápido. Como a gente tem o nosso alunado da rede pública e depende do transporte escolar, a gente não pode prolongar muito. Vai ter outro momento para que a gente possa ter uma discussão mais ampla. Inclusive, tem até o nosso... Vai passando, né? Olha. Isso. Eu vou para a tribuna para falar um pouco sobre o diagnóstico do nosso município, um resumo do diagnóstico, certo? Esse diagnóstico, eu fiz pesquisa pelo IBGE, o IDEME e outros institutos que fazem pesquisa na Paraíba. Nós temos aqui... Então, conseguindo ver, pessoal? Conseguindo, né? A gente está indo algo muito objetivo devido ao horário ser muito curto. Nós temos aqui em o nosso município, da região metropolitana, são compostos 12 municípios, e a gente vê que o município de Cruz do Espírito Santo tem 129 anos, a receita até a presente data é de R$ 70.559.955,83 essa receita do município, mas tem cidades com 72 anos com arrecadação maior do que o município de Cruz do Espírito Santo. A gente vai para o município de Sapé, que é uma referência, com 53 mil habitantes, 53.457 habitantes, e emancipada no dia 3 de dezembro de 1925. Com 100 anos, a arrecadação de Sapé hoje, que foi ontem a referência, é 181.998.036,96. O que é que esse dados importa para a gente?
Esses dados importam porque quem conhece Sapé e a história de Sapé era um pedaço de Cruz Espírito Santo. Eu gosto de falar sempre isso porque era um pedaço de Cruz Espírito Santo. Augusto dos Anjos era nosso patrimônio e com a emancipação levou para Sapé. Sapé evoluiu bastante, aumentou a população, que nós temos um pouco mais de 17 mil, evoluiu de receita e ficamos para trás. Santa Rita evoluiu, pulou Cruz do Espírito Santo, porque não teve políticas públicas, não teve essa juventude, os empresários, os representantes do nosso município, para trazer geração de emprego e renda para o nosso município. Por isso que ficamos para trás. Pode passar? O diagnóstico da situação local. A renda é 94,33% das pessoas com 18 anos ou mais em domicílio vulnerável à pobreza. Para você ver como o município de Cruz Espírito Santo é. O que a gente mais tem aqui hoje é pessoas vulneráveis à pobreza. Nós temos 63,97% das pessoas de 18 anos ou mais sem ensino fundamental completo, estavam sem ocupação informal. O que é isso? A maioria, uma boa parte da nossa população, não tem o ensino médio completo e hoje os empregos que tem é informal. Aqueles bicos que vai trabalhar de ajudante, então é muito baixa, é muito alta esses dados de escolaridade do nosso município. Pode passar. Sim, não, ratifique, volta, retorna. E os empregos formais. Os empregos formais, a estimativa hoje, 2.200 de carteira assinada. Esses empregos são na cidade de Cruz do Espírito Santo. A gente não está falando da cidade que a pessoa tem uma carteira assinada em João Pessoa, em outra cidade. Isso é no município de Cruz do Espírito Santo. E a renda média é de R$ 1.200, onde a média estadual é R$ 2.600. Veja só. O nosso município, a renda média salarial é de R$ 1.200 para sobreviver durante 30 dias. Pode passar. Aí, emprego formal, informal e geração de vagas. Isso é referência em 2025. Nós tivemos 2.200 empregos, admissão formal 65 e desligamento 206. Saldo negativo dessa geração de emprego, 141 empregos, pessoas demitidas. Você pode ver, a gente tem 2.200 e a saldo negativo é de 141. Então, poucos que têm ainda estão perdendo os empregos. Então, a gente precisa fazer algo para ter essa admissão nos empregos formais. Por isso que essa audiência pública é de suma importância. Pode passar. Atividades econômicas predominantes do nosso município. Como todo mundo sabe, a gente não tem uma fábrica, a gente não tem uma indústria que funciona os 12 meses. Os empregos. A administração pública, que é a prefeitura, porque o Estado já caracteriza funcionário do Estado, porque muitos funcionários do Estado que trabalham aqui residem em outras cidades, então ele não contabiliza. É o pouco que a gente tem. É prefeitura, cultivo de cana, de açúcar, que é os cultivos que alguns empresários, alguns agricultores assinam carteira ou trabalham no Engenho São Paulo, porque a usina São João ela não faz parte de Cruz Espírito Santo, ela faz parte de Santa Rita. E a fabricação de bebidas destiladas, que é a parte do Engenho São Paulo, que é as cachaças. Pode ir. Eu estou fazendo um resumo bem amplo, bem rápido, porque a gente não tem tempo suficiente. Eu tinha uma apresentação bem mais ampla, mas infelizmente o tempo não dá. Os principais desafios identificados: geração de emprego formais negativo ou estagnada,
conforme saldo 141 nos primeiros meses de 2025. Aquele dados que a gente viu anteriormente é nos primeiros meses de 2025. Por quê? Porque agora as usinas começam a moer, o engenho começa a moer, então algumas fazendas que hoje estão arrendando as usinas, vou dar um exemplo, tem uma usina que é a Fazenda São Gonçalo. Eles têm uma empresa que eles assinam a carteira do pessoal daquela região mesmo. Você não vira funcionário da usina, você vira funcionário dos arrendatários. Como tem aqui também, tem Júnior também que faz esses arrendamentos. Então, a baixa remuneração média dos empregos formais, a alta informalidade e grande parcela da população, vulnerabilidade à pobreza, pouca diversificação econômica, o que limita a oportunidade de emprego e renda, a setores dinâmicos, a escolaridade elevada nas pessoas sem fundamental completo, e isso associa-se à informalidade. Por quê? Porque hoje, quando você vai arrumar um emprego informal, o primeiro passo que você coloca no currículo, segundo grau completo. E muitos não têm nem o segundo grau completo, então dificilmente esse vai entrar no mercado de trabalho. Principalmente para os alunos, hoje quem tem um segundo grau já não está valendo quase nada, tem que ter o superior. Por isso que o Estado colocou aqui em nosso município, Cruz do Espírito Santo, é a Escola Técnica Cidadã, que hoje forma técnico de design gráfico. Então, quando você termina o ensino médio do milanês, você já sai com um curso de design gráfico. Para entrar no mercado de trabalho, é bem mais fácil. Pode passar. Oportunidades e pontos de intervenções. Qualificação profissional. O município já está promovendo cursos profissionalizantes via parceria locais, SENAC e Pronatec, para melhor a empregabilidade. O SENAC, você já viu que foi aquela carreta que estava lá, aqui em frente ao Rafão, que era para qualificação via Senatec, pelo SENAC. E o Pronatec é do governo do estado, que hoje está qualificando ali no Renato Ribeiro. Então, está tentando de todas as formas qualificar, porque hoje quem não é qualificado não consegue entrar no mercado de trabalho. Incentivo à diversificação econômica, fomentar microempreendedorismo, serviço comércio local, cadeia de valor agrícola ou agroindústria ligado ao cultivo agrícola de bebidas destiladas. Por isso que a importância da gente trazer o empreender e a gente trazer o SEBRAE para que possa, principalmente essa juventude está terminando o segundo grau, para o curso de empreendedorismo, para a geração de emprego e renda no município. Vai vir os polos que a gente vai buscar agora, polo industrial, para se instalar aqui em nosso município, e vai precisar de gente qualificada. Não adianta só ter segundo grau. Então, vai ter que ser qualificada para trabalhar nesses polos, possíveis polos industriais que vai ser instalado. A formalização do empreendimento informais estimula a microempresa MEI como porta de entrada para emprego e renda. O que é que acontece? Hoje, a gente precisa de discutir, ter uma discussão ampla para uma construção de uma secretaria de comércio e indústria ou uma coordenação, porque hoje a gente não sabe onde procura um meio de emprego na cidade. Se a gente tivesse uma secretaria de indústria e comércio, a gente poderia procurar os empresários para se instalar em nosso município, que terra tem, estrada tem, para que se instalem e que possa gerar emprego e renda no nosso município. Fortalecer a educação básica e ensino fundamental, dado que a escolaridade mais baixa se associa. O que é que precisa? Precisa, hoje, infelizmente, não está presente a Secretaria de Educação do município e do estado, para a gente ter uma discussão mais ampla, para tentar, em outro momento, uma audiência pública de educação, para que não possa tirar esses alunos da rede municipal e da rede estadual de ensino. Não sai da escola. A gente sabe que o grande problema aqui no município de Cruz do Espírito Santo, eu vou dizer pela parte das meninas, é relacionamento, casamento. Isso é um dos maiores índices de afastamento dos alunos da escola. E outra é os alunos que muitas vezes querem fazer um bico e esquecem o estudo. Essa é uma das principais causas do ensino. Eu acho que... Pronto. Agora a gente vai abrir a fala, principalmente para a gente vai apresentar, vai convidar agora, cadê a Patrícia, está ali, para que a gente possa apresentar um projeto de 15 minutinhos, é rápido, para a escola do campus
Patrícia, que a gente só pulou um pouquinho porque o pessoal porque se pular eles não vão conseguir apresentar e a gente não consegue buscar meios para ajudar eles. Da escola Campos Semente se muda. Leandro e Giovana. Então, como a gente vai alterar a sequência, por gentileza, o senhor Leandro e Giovana para apresentar um projeto da escola de Campos Sementes e Mudas. Bora, pessoal, pode vir. Então, eu quero para passar. O sinal está passando lá. Então, bom dia a todos. Dizer que é uma satisfação, né, muito grande da Escola Campos Sementes e Mudas estar aqui para apresentar algumas práticas que são desenvolvidas lá. Agradecer ao vereador, né, Leonardo Nascimento pelo convite. E a gente já vem, a Escola Campos Sementes e Mudas tem uma vocação muito grande em educação do campo e tenta fortalecer essa educação para que o jovem ele tenha a possibilidade de permanecer no campo. A gente percebe que, às vezes, quando o jovem sai do ensino médio, que ele tem como algo para fazer, às vezes é as fábricas de calçados circunvizinhas, as meninas, às vezes, vão para trabalhar como doméstico. A gente sabe que é trabalho digno, todos são trabalhos dignos, mas a gente sabe que eles podem ter uma ascensão profissional. Então, frente a isso, né, a gente traz esse projeto, né, com a temática Educação do Campo e Sustentabilidade, implantação de sistemas agroecológicos, integrando saberes e construindo oportunidades. Então, a ideia é essa mesmo, respeitar a vocação de cada aluno, né? Mas para que ele tenha essa possibilidade de permanecer no campo, aprendendo, né, sobre sistemas agroecológicos, aprendendo como se produz uma horta, como se trabalha a piscicultura e permanecer dentro do seu espaço de produção. Claro que cada um com a sua vocação, né? Mas aqueles que quiserem permanecer no campo, a gente tenta dar essa possibilidade. Deixa eu baixar aqui para justificar aqui.
Pode descer. Justificativo, sobe um pouquinho. Um pouquinho. Aí. Você pode fazer pelo celular. Bom dia a todos, me chamo Jamile, estou aqui representando, assim como o professor Leandro falou, a Escola Campo Sementes e Mudas, e diante disso vou explicar um pouco sobre a justificativa desse projeto, o qual o professor apresentou para todos nós. O projeto de Educação no Campo e Sustentabilidade, que é a implantação de sistemas agroecológicos, que é o tema, nasce da necessidade de promover no contexto da escola Campo Sementes e Mudas, uma educação integrada, prática e conceitualizada, capaz de articular saberes tradicionais e científicos em prol da sustentabilidade e da valorização da vida no campo. Localizada no município de Cruz do Espírito Santo, é uma área pertencente ao bioma da Mata Atlântica. Na nossa escola atende estudantes da zona rural, tanto da zona rural como da zona urbana também. E a nossa escola tem um foco em práticas educativas voltadas ao fortalecimento da cultura local, da agricultura familiar também e da formação de sujeitos autônomos, críticos e comprometidos com o desenvolvimento sustentável de seu território. Apesar dos avanços pedagógicos, ainda enfrentamos desafios expressivos, como dificuldades de aprendizagem, sobretudo nas áreas de ciência da natureza, matemática e língua portuguesa, porque hoje em dia nós vemos que nós alunos, a maioria dos alunos, na verdade, tem essa dificuldade nessas matérias, e também sobre a limitação de espaços e de recursos para o ensino prático. Além disso, nós entendemos a necessidade de aproximar os estudantes das questões ambientais, já que nós vivemos em um ambiente muito amplo, que nós temos muitas oportunidades diante do campo que nós estamos, e também com o objetivo de criar um ambiente pedagógico dinâmico, produtível e também sustentável. E essas atividades, elas envolverão diretamente os estudantes na construção do conhecimento a partir da realidade vivida, com práticas que articulam biologia, matemática e língua portuguesa em situações reais de aprendizagem, como o cultivo, o manejo, análise de dados e produção textual. Além disso, o projeto incorpora a temática das energias renováveis, que são especialmente a solar, que no sertão nós temos que tem muita energia solar, aquelas placas, como estratégia de eficiência energética e da viabilidade para pequenos produtores, que são os agricultores. Também serão desenvolvidas oficinas de aproveitamento alimentar com os produtos cultivados, estimulando hábitos alimentares saudáveis e o empreendedorismo local. Trata-se, portanto, de uma proposta que responde aos desafios pedagógicos da escola e, ao mesmo tempo, dialoga com as potencialidades do território e com os princípios da educação do campo. E, ao integrar o ensino, a pesquisa, a sustentabilidade e o protagonismo juvenil, o projeto pretende formar estudantes mais conscientes, criativos e preparados para transformar sua realidade com base em práticas sustentáveis e na valorização de seus saberes. Então, através disso, nós entendemos que, com a prática dessas atividades no campo, nós temos um conhecimento mais amplo, um conhecimento que nos leva além, não só na nossa escola, mas para quando nós sairmos da escola, nós temos muitas oportunidades diante da que nós estamos tendo na escola também, porque na nossa escola, se vocês um dia forem conhecer, os senhores forem um dia conhecer, nós temos lá a aquaponia, que é um meio de preservação do meio ambiente, onde introduz peixes e hortaliças, e também temos nossas hortas, que são um meio de sustentabilidade para o nosso planeta, que nós vemos que está cada vez piorando, que nós mesmos estamos causando esse aquecimento global, essas causas ambientais.
Opa, bom dia, me chamo Jackson. Eu vim falar um pouco dos objetivos gerais desse projeto. Então, ele veio para promover uma educação contextualizada e interdisciplinar por meio da implantação de sistemas agroecológicos na escola, como a aquaponia e a horta escolar, como o Jamil falou, integrando saberes científicos e populares, com foco na sustentabilidade, nas energias renováveis e na valorização do campo como espaço de vida e produção e conhecimento. Bom dia a todos, me chamo Gustavo Santana e falar um pouco sobre os objetivos específicos qual está sendo apresentado no projeto, que são estimular o conhecimento e aplicação de práticas agroecológicas como a aquaponia e o cultivo orgânico, como estratégias sustentáveis para a produção de alimentos na escola e na comunidade. Apresentar os princípios das energias renováveis, com destaque para a energia solar, e discutir sua importância para a autonomia energética e o desenvolvimento sustentável do campo. Desenvolver atividades práticas que integrem biologia, matemática e língua portuguesa a partir do planejamento, manejo e análise de dados dos sistemas implantados. Incentivar a produção e aproveitamento de alimentos cultivados na escola por meio de receitas saudáveis e ações de educação alimentar, promovendo hábitos sustentáveis, fortalecer o protagonismo estudantil, a responsabilidade ambiental e o empreendedorismo juvenil, por meio da elaboração de soluções sustentáveis para a realidade local. Valorizar os saberes tradicionais das famílias agricultoras da região, integrando-os ao conhecimento científico em um processo colaborativo de aprendizagem. Ampliar o uso de tecnologias sociais de baixo custo e fácil replicação como ferramentas pedagógicas, capaz de transformar o ambiente escolar em espaço de produção e inovação sustentável. Além desses objetivos quais foram citados agora, também temos alguns objetivos extras, como aumentar a atividade coletiva e mudar um pouco as perspectivas dos jovens sobre a agricultura local do município. Um bom dia a todos, me chamo Giovana e estou aqui para apresentar o cronograma de atividades das ações que foram realizadas nesse projeto. Né? A ação número 1 é a apresentação do projeto com enfoque para a sustentabilidade ambiental e agroecologia. A ação 2 é a orientação e início do cultivo da horta escolar. Então, como vocês estão vendo, na ação 2 foi onde a gente deu início, né, à horta na nossa escola. A ação 3 foi a construção e a implantação do sistema de aquaponia. Então, se vocês tiverem o prazer de ir lá na nossa escola, temos uma aquaponia, a qual foram realizadas pelos próprios alunos, né, com a orientação de algumas pessoas que sabem, né, mas o foco mesmo foi realizada por nós, alunos. A ação 4 foi a produção de bolo de macaxeira com produtos de horta escolar. Então, a gente fizemos um bolo de macaxeira com a própria macaxeira plantada no ambiente escolar. A ação 5 foi um seminário, né, e uma confecção de maquetes sobre energias renováveis. A ação 6 foi a isenção dos alevinos de tilápia no tanque. Então, foi aí que a gente deu início aos peixes no tanque. A ação 7 foi a produção nas mudas para cada de cultivo. Então, Leandro, o professor vai mostrar depois o que é uma aquaponia, para quem não sabe, né? Vai ter as fotos abaixo. E vocês vão ver que em cima tem os canos. Então, alguém vai ficar em dúvida do que é. Então, foi aí que a gente deu início para as mudas. A ação 8 foi o transplante das mudas.
A ação 9 foi a produção de sabão com óleo de recurso coletado pelos educandos. Então, acho que desde um tempo o professor mesmo vem pedindo para que os próprios alunos eles vão juntando aquele óleo velho que seria descartado, né, no seu ambiente em casa. Então, ele pediu para que a gente, nós alunos, pudéssemos juntar e levar para a escola para a gente fazer essa produção de sabão. A ação 10 é o acompanhamento e socialização sobre o cultivo da horta orgânica. A ação 11 é a isenção das plantas medicinais de um filtro biológico. A ação 12 foi a palestra com a Secretaria de Meio Ambiente sobre sustentabilidade ambiental e justiça climática. A ação 13 foi a produção de rubacão com os produtos da horta escolar. Então, isso aí foi mais uma semana que fizemos o rubacão com o próprio feijão plantado pelos alunos. A ação 14 foi visitar a usina residencial de geração de energia solar do professor de matemática José Adelano Basílio. A ação 15 foi a palestra com a subsecretária de Agricultura, Lineide Raquel, sobre agroecologia. A ação 16 foi a palestra e ação com o secretário de Juventude do município de Cruz do Espírito Santo sobre o protagonismo juvenil, Rafael Reginaldo. A ação 17 foi visitar a usina cultural Energisa para tratar de energias renováveis e eficiência energética. A ação 18 foi a produção de coxinha de batata doce com produtos da horta escolar. Então, mais uma semana foi produzido um alimento com os produtos da horta, que dessa vez foi a coxinha de batata doce, também plantada pelos alunos e colhida também, tá? A culminância com uma plenária com a comunidade escolar na Câmara Municipal para socializar dos desafios, resultados alcançados e divulgação das práticas pedagógicas desenvolvidas nesse projeto. Possivelmente exposição de hortaliças cultivadas na horta orgânica pelos alunos, que é o dia de hoje. Então, pessoal, agora a gente tem os registros fotográficos das ações que nós já conseguimos realizar. Então, primeira apresentação do projeto, né, nós temos em foco para a sustentabilidade ambiental e a agroecologia. Pode passar. Aí é a construção e a implantação, né, do sistema de aquaponia. Tudo feito pelos alunos e tudo que a gente faz, pessoal, é em parceria, né? Nós temos a parceria aqui com o professor Reginaldo, que ainda vai fazer essa palestra com a gente, parceria com a CRF, então a gente está sempre buscando parceria. Para a construção dessa aquaponia foi com o técnico agrícola e presidente da associação, Ivanildo Luiz. Ele foi para nos ajudar a fazer essa aquaponia. Nós já temos o tanque de ferro e cimento, construído em parceria com a UFPB, sim, com o Jean também, né, técnico agrícola, que foi aluno dessa escola também. E entrou lá em Bananeiras por média, né, pela nota que ele tinha, não precisou de fazer nem prova. Aí aqui nós temos a calha de cultivo, essa parte do cano aqui, ó, ela é toda furada, onde a gente vai colocar as mudas. Abaixo vai ser o galinheiro, né, a gente vai colocar, né, as aves. E nesse tanque de ferro e cimento a gente cria peixe, que a própria fezes do peixe ela ajuda a fertilizar essa hortaliça. Então tem uma bomba aqui que vai para aquele filtro biológico, vai para aquele tanque, passa pelo filtro biológico, onde vai ter plantas medicinais também. Aí desce para a calha de cultivo e cai novamente no tanque. Então fica sempre nesse ciclo e sempre fertilizando as hortaliças. Aí aqui um seminário sobre energias renováveis, eles apresentaram muito bem, isso aqui tudo funcionava. O aerogerador, os postes, então é para a gente, que nada adianta a gente produzir sem ter essa pegada ecológica, essa pegada ambiental, né, que a gente tentou colocar nesse projeto. Pode descer. Aí temos a produção do bolo de macaxeira com produtos da horta escolar. Então a gente plantou, colhemos
E junto com parceria, né, com a professora Ana Lúcia, nós produzimos o bolo de macaxeira. E os alunos amam fazer isso, viu? Maior alegria. E ficou uma delícia, não ficou o bolo? É porque faz um tempo já que a gente fez. Aí produção das mudas, né, para a calha de cultivo. Aí a gente está produzindo o coentro e a alface. Vai ser transplantado ainda para a calha de cultivo. Pode descer. A calha de cultivo é esses espaços aqui que a gente vai colocar em uma fibra, que pode ser daquela casca do coco, né? Fibra da casca do coco ou de bagaço de cana-de-açúcar. Coloca aqui, não precisa nem colocar terra. A água vai passando por aqui e vai fertilizando com as próprias fezes dos peixes. Então, participação na reunião sobre o projeto Cultivo Limpo, promovida pela Secretaria de Agricultura. É isso. Lá que inclusive o Leonardo participou também, foi lá no Engenho São Paulo. Estou correndo aqui também porque a gente sabe que o tempo está. Então, produção de coxinha de batata doce com produtos da escola, parceria com as auxiliares, né, da merenda. Então, a própria batata que a gente colheu e produziu junto com os alunos. E fica muito bom, viu? Nossos alunos aí. E o recheio foi com carne moída. Então, a apresentação do plano de negócio, eles apresentaram um plano de negócio sobre a coxinha. Nesse caso aqui é o Alberto, né, que está aqui. Ele apresentou sobre a coxinha de batata doce. Uma apresentação excelente. A proposta era apresentar o potencial, né, desse produto e como é que eles iriam empreender esse recurso financeiro, né? Tesouro Selic, poupança, qual que seria mais viável. E ele também trouxe essa proposta de investimento. Aí também os meninos aqui, né, apresentaram um plano de negócio sobre algo que Giovana já faz, né, que é o presentes personalizados, né? E se desse tempo a gente ia apresentar até aqui, que eles apresentaram. Não vê aquela apresentação que tem os tubarões, que tem empreendedores apresentando seu produto e os empresários vendo se investe ou não naqueles produtos. Foi nesse nível que é a apresentação deles, muito boa mesmo. Acabou, não foi? Pronto. É isso. Se tivesse tempo a gente iria apresentar nesse. Mas muito obrigado, pessoal. E Leonardo, só mais um minuto para finalizar rapidinho. E dizer que a Escola Campo Sementes e Mudas, pessoal, trabalha com parceria e a gente já recebeu visitas até de professores finlandeses para ver as nossas práticas e implantar lá. Temos reportagem no Jornal União, nós temos artigos publicados, então nós temos práticas pedagógicas voltadas para a educação do campo bem fortalecidas. E a gente convida a quem quiser conhecer a nossa escola, estamos de portas abertas. Obrigado pela atenção. Pessoal, a importância de apresentar esse projeto deles é porque ele gera inúmeras expectativas e ações que podem ser implantadas em nosso município, que a gente vai falar um pouco à frente. Vamos dar continuidade com o cerimonial. Dando continuidade, seguimos agora com a fala do senhor Pablo Queiroz, representante do SEBRAE. Bom dia ainda, né? Meu nome é Pablo Queiroz, eu sou gestor do projeto de agronegócios do SEBRAE Paraíba. Gostaria de cumprimentar a presidente da Câmara, a senhora Maria do Socorro, o Leonardo e demais presentes, né? Estava pulando aqui o protocolo, mas eu estou aqui gestor do SEBRAE, e eu sou funcionário do SEBRAE já há 30 anos. E já tive a oportunidade de trabalhar aqui na região de Cruz do Espírito Santo, há alguns anos atrás, ali na usina Santa Helena, acho que vocês conhecem, né? Aquele trabalho ali com aquela casa lá que foi construída lá, da Ana de Leite, aquela coisa. Então, do Augusto dos Anjos, né? E inclusive eu me lembro até que até hoje tem uma mulherzinha que fazia, uma empreendedora que fazia um licor, né? Começou com a gente já faz muitos anos, eu acho que até hoje ela está vendendo licor lá. E
fico feliz em ver que existe capital social, incluindo o Espírito Santo, né? E um capital social que está aqui, quando a gente fala capital social, gente, é mostrar a força do empreendedor do município, né? A gente vê que temos uma juventude aqui que está sendo capacitada. Eu parabenizo aí a escola, ao professor e aos alunos, é claro, que estão mostrando que existe projetos, existe empreendedorismo, né? E a gente vê que precisa ser investido, principalmente nessa geração, o trabalho de vamos dizer, dar continuidade a esses planos de negócio que vocês estão apresentando, né? Fiquei interessado porque a gente, só nessa conversa, né, eu vi diversas oportunidades de negócio aí, né, desde dar uma horta orgânica, né, que seria a agricultura orgânica, a piscicultura, né, a gastronomia. Então são projetos que a gente pode dar continuidade. O SEBRAE está presente, né, o SEBRAE pode estar ajudando vocês no estudo de viabilidade desses planos de negócios que vocês estão começando a criar. Eu já fui estudante, viu, gente? A gente às vezes está só ouvindo o blá blá blá, mas tem alguma coisa que a gente pode tirar de um evento como esse, né? E aí é a hora de vocês começarem a enxergar o futuro, certo? Pensando em negócio. E empreendedorismo. E empreendedorismo, a gente sabe que o empreendedorismo não é só para negócio, o empreendedorismo é para a vida, né? E aí a gente tem, inclusive, algumas capacitações voltadas para o empreendedorismo dentro das escolas, que alguns programas de empreendedorismo na escola que o SEBRAE fecha com a prefeitura e pode estar fazendo essas capacitações dentro da escola. A gente capacita os professores, fornece o material, a capacitação deles, e eles aplicam aos estudantes. Não somos nem nós, são os próprios professores que fazem essa parceria com o SEBRAE. Então, convido a vereadora, o vereador, para puxar a conversa com a prefeitura, para a gente ver se consegue implantar, né, nas escolas esse curso. É muito interessante. A gente passa uns 2 meses dentro da escola fazendo esse trabalho e finda com uma gincana, mobiliza a cidade toda. É bem interessante. Eu acho que a gente tem muito a explorar. Eu começo dando um carão na cidade do Cruz do Espírito Santo, que hoje só existem, se eu não me engano, na região, 2 cidades que ainda não têm a sala do empreendedor, né? Nem a lei geral das micro e pequenas empresas instaladas. Então, hoje, a sala do empreendedor, ela trabalha alguns eixos, né, que são fundamentais para a geração de emprego e renda, e também que fortalece o empreendedor, né, a gestão em políticas públicas, as lideranças locais, a simplificação de uma abertura de uma empresa. Isso tudo é trabalhado pela sala do empreendedor, né? As compras governamentais, né? O empreendedorismo na escola, a inclusão social, socioprodutiva, certo? A identidade e a vocação, né? E a inovação, a resiliência climática. Então são assuntos que são debatidos a partir da sala do empreendedor, né? E que, inclusive, nós temos até concursos, né, que premiam as prefeituras que utilizam dessas práticas, né? Então a gente tem aí o prêmio Cidade Empreendedora, que a gente premia as cidades a partir de uma pontuação em cima dessas práticas, né? Então era importante isso. Eu acho que um passo para a gente puxar o empreendedorismo, a geração de renda no município, seria isso: a lei geral, a sala do empreendedor, isso na visão SEBRAE, né? E a gente fortalecer, né, esse empreendedorismo, os empreendedores locais, as empresas que atuam na cidade, trabalhando a competitividade, né, para que elas ofereçam serviços e o comércio e o serviço de forma a gente não precisar ir em João Pessoa comprar qualquer produto que seja, né, e
ter como oferecer a mesma coisa que uma pessoa oferece, né? Então, fazer com que o capital que a gente, o fluxo econômico gire aqui dentro do município. Você receba seu salário e gaste dentro do município, porque não precisa ir buscar fora, a gente já vai ter aqui. Então, eu acho que seria em cima disso o foco principal. A gente tem mais tempo, vereador? Então, assim, fico à disposição, me comprometo com a escola para trabalhar a temática da agricultura orgânica. Eu já comecei no SEBRAE com agricultura orgânica. Até hoje a gente trabalha, tem uma feirinha de produtos orgânicos lá no Shopping SEBRAE, toda quarta-feira pela manhã, com alguns produtores que têm histórias bonitas. A gente tem uma produtora lá que foi premiada como mulher empreendedora, com a história dela de que ela começou com um curso do SEBRAE e R$7 no bolso, e hoje ela já comprou o carrinho dela, comprou a geladeira, a cama, e hoje ela é uma empreendedora e vive muito bem, obrigado, na sua propriedade, que antes não tinha nada, certo? Então hoje ela trabalha só com horta, com folhas. Ela na feirinha ela dá foco em folhas. Então são profissões que às vezes a gente que é jovem não vê muito futuro. Por quê? Porque você tem aquela imagem do pai com enxada no sol quente e tal. Mas, gente, a agricultura hoje, ela tem como a gente fazer pequenas mecanizações, a gente tem como trabalhar com novas tecnologias, e eu vou dizer, o lucro no campo é bem legal, a gente tira uma renda bem significativa, né? Então, eu acho que o foco aqui, o pessoal é da área rural, do rural. Então, assim, contem comigo, porque eu sou gestor do agronegócio, né, da área de agronegócio, e estou à disposição para ajudar a algumas parcerias aí com a escola, né? A gente tem que trabalhar alguns temas, tanto com cursos como com visitas técnicas, e estamos parceiros, certo? Com a prefeitura e com os vereadores, a gente fica aí nessa questão da sala do empreendedor, que é importantíssima, essa abertura dessa sala, para a gente manter uma ligação mais direta da prefeitura com o SEBRAE, né? E a gente poder trazer ações com maiores resultados, certo? E fica aberto a perguntas. Obrigado. É bom fazer assim, Pablo. Você senta, aí depois a gente abre as falas, aí quem for perguntando e respondendo. Sobre a sala, nossa presidente Socorro Gouveia, comprometida também, juntamente com o nosso mandato e os demais vereadores, a gente já colocou à disposição, não foi, presidente, uma sala aqui da Câmara Municipal para que isso tivesse esse espaço, o SEBRAE, para que a gente possa ter um espaço do empreendedor e dos agricultores para ser assistido pelo SEBRAE. Então isso aí a gente já se colocou à disposição. Isso eu acho que desde que eu falei com você há um mês e pouco, assim que eu saí lá do SEBRAE, eu procurei logo a presidente. Amanhã por telefone ela se colocou à disposição. E também, excelentíssimo vereador Leonardo, não teve tempo de eu lhe repassar, né, a informação, mas também conversei com o presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais daqui da nossa cidade, e eles também se prontificaram em ceder uma sala para essa finalidade. Bom, dando continuidade à nossa audiência pública, chamamos o representante do Empreender PB, o senhor Vitorino Mendonça, para fazer sua fala. Bom dia a todos e a todas. Cumprimento a presidente da casa, a senhora Maria do Socorro, vereadora. Cumprimento o vereador Leonardo. De antemão agradeço o convite e informo que o Empreender está sempre à disposição de vocês para o que for preciso. Vou falar um pouco do Empreender como programa. O programa Empreender é um programa que foi criado pelo governo do estado em 2011, atua durante todos os 223 municípios do estado. Hoje ele já conseguiu atingir todos os municípios. Aqui, o município de vocês
Cruz do Espírito Santo já teve 6 liberações de créditos. Começou em 2013, 14, 19, 20 e 22 e a última liberação foi em 24. Foram disponibilizadas 150 vagas durante todo esse período, das quais só conseguiram se inscrever 127 e só foram aprovados 90 créditos. A diferença de 90 para 127 é porque alguns faltou documentação e participar de algumas etapas da liberação do crédito, tá certo? Do próprio contrato. Infelizmente, Cruz do Espírito Santo, ela traz um retrato para a gente que não é o ideal para o empreendedor, nem para o empreender. Ela hoje traz uma inadimplência na casa de 70%. Ou seja, já temos inclusive contratos no departamento jurídico para cobrança judicial, sem condições de mais acordo, junto à Procuradoria. Então isso impede um pouco do município ter acesso a novas linhas de crédito. Como o Pablo falou, a gente sempre foi muito parceiro do SEBRAE, e a Casa do Empreendedor é um lugar onde a gente sempre tem uma pessoa do empreender presente para atendimento a esses clientes do empreender nos municípios. Então, desta forma, se torna mais fácil o retorno do crédito, porque muitas vezes a pessoa deixa de pagar porque não teve o acesso ao boleto ou algumas informações a mais, então ele deixa o crédito para lá. E com a sala de empreendedor, ela sempre procura, a pessoa do empreender procura resolver essa questão. Então, seria uma excelente ideia, como o Pablo propôs, e vocês já se disponibilizaram. Em seguida, eu precisava ver como a gente poderia viabilizar todos os municípios. A gente tem um técnico do empreender. Técnico esse que é indicado pela prefeitura, uma pessoa que normalmente é a mesma pessoa que fica na casa do empreendedor. Essa pessoa é que dá o apoio aos nossos clientes. Qualquer cliente que queira algum problema com o empreender, ela procura essa pessoa e a gente vai lá e resolve. Até a questão de renegociações e tudo, tá certo? Então, hoje a gente já tem, no município de Espírito Santo, aplicado cerca de R$500 milhão, R$498 mil já foram investidos aqui, tá certo? Estamos à disposição para investir mais alguma coisa. O empreender hoje, ele tem 14 linhas de crédito para disponibilizar, bem diversificadas, das quais 9 linhas para pessoa física e o restante 6 linhas para pessoa jurídica. Das 9 pessoas físicas, temos 2 linhas específicas de juventude, que no caso é o público-alvo aqui, que é tanto profissional de juventude liberal, como profissional de juventude pessoa física. Quem tem acesso a esse crédito são pessoas de 19 a 29 anos, consideradas pessoas juventude. Então, esse pessoal ele tem uma linha de crédito do mesmo valor da linha de crédito normal, só que ele tem uma carência maior, para que ele possa assim, investir e ter mais tempo para o retorno. Ou seja, normalmente a linha de crédito ela tem 6 meses de carência. Para o juventude, no caso o público aqui nosso é a juventude, ela tem 10 meses de carência para começar o retorno. A taxa de juros é a mesma, a condição são todas as mesmas, está certo? Um fato importante que a gente precisa verificar é que durante toda essa vigência do empreender, desse período de 11 a 25, a gente já atendeu mais de 40 mil contratos em diversos municípios. Aqui o município de Cruz do Espírito Santo só teve essa contemplação, eu creio que devido à inadimplência e talvez devido à falta de procura pelo empreender, no sentido de liberação de novos créditos. Então, devido à falta de procura, ou até mesmo devido à inadimplência. Então, vocês que estão começando a chegar ao mercado de trabalho, seria muito importante vocês, através da prefeitura ou da própria Câmara de Vereadores, barganhar esse acesso ao Junto ao Empreender. Como pode ser feito? Você pode fazer uma demanda fechada, como a gente considera. A demanda fechada, ela parte do órgão público para atendimento de uma comunidade ou uma associação, uma cooperativa, explicando qual é o destino e como você vai aplicar esse recurso. Então, vem uma demanda fechada para atendimento desse pessoal. Ou então, solicitando através do município ou da Câmara, a abertura de novos créditos
de forma que nesse caso seria abertura online e toda a comunidade teria direito a esse recurso. Então, para vocês que estão focados nesse trabalho junto à escola, desenvolvimento, seria o ideal a demanda fechada, tá certo? Então, vocês vejam como pode ser feito de forma que chegue na mão do secretário. Lógico, vai ter uma certa barreira em relação aos créditos passados, mas, por outro lado, vocês têm que verificar que de 20 para 25, o índice de vocês cai para 23%, ou seja, o que está carregando a inadimplência do município, está segurando um pouco novas liberações, é o passado. Então, vocês precisam trabalhar um pouco nesse sentido, demonstrando que realmente vocês estão sendo prejudicados devido ao passado. Então, não é difícil reverter essa situação, tá certo? A gente vai precisar apenas que seja demonstrado realmente como vai ser aplicado e o retorno desse valor, tá certo? Demais, estamos à disposição. O que for preciso quanto ao empreender, contem conosco, tá certo? Nunca deixamos de atender nenhum dos municípios, desde que tenha dentro dos parâmetros. Se algum de vocês tiverem interesse, eu trouxe um folder que fala um pouco da linha de crédito, as taxas, o prazo de carência, todas as informações, e no final ele traz todas as nossas redes sociais, onde vocês podem consultar, estudar e verificar todas as possibilidades, tá certo? Demais, muito obrigado e um bom dia para todos. Gostaria de registrar a presença do assessor representante do senhor deputado estadual João Gonçalves, o senhor Rickson Toledo. Dando continuidade à fala, chamamos o secretário de Juventude, o secretário adjunto de Juventude do nosso município, o senhor Rafael. Bom dia a todos e a todas. Primeiro, começar dizendo que Cruz do Espírito Santo é um município jovem, já que estamos falando de juventude aqui. Agradecer o convite, em nome da nossa secretária Isabela, mas queria ser bem rápido e dizer o seguinte: nós solicitamos ao Tribunal Eleitoral dados para que a secretaria tenha base em qual público a gente tem que trabalhar. Então, em um eleitorado de 16.895, nós temos aí um público jovem, entre 16 e 29 anos de idade, e aí, veja só, ainda fica a parte, um público aí de 15 anos abaixo, né? Como criança e adolescente. Então, temos entre 16 e 29 anos, 4.767 jovens, no qual mulheres são 2.378 e homens 2.389. Inclusive, temos também 34 pessoas neste público com deficiência. Nós temos um índice grande ainda de analfabetos, 1.873, não jovens, mas no público em geral, que merece um cuidado todo especial. Com relação à escolaridade, o ensino fundamental completo, temos 595. O ensino fundamental incompleto, 5.291, deste público de 16 mil pessoas. O ensino médio completo, 2.750. O ensino médio incompleto, 2.932. Lê e escreve, 2.823. E superior completo, eu digo ainda apenas 393. Então tem muito o que se fazer. Tem muito o que se fazer em Cruz do Espírito Santo. E eu digo o seguinte para os jovens, né, para os adolescentes que aqui estão: há tempo para tudo, inclusive o processo formativo de profissionalização, né, de qualificação, ele é essencial.
E é importante que não se queime etapas, foi o que já foi citado aqui. Primeiro, é preciso se qualificar, se profissionalizar. O poder público, junto com o poder legislativo e outras forças, ajudar para que os jovens tenham essa oportunidade, de fato, de se profissionalizar com os parceiros e as parceiras. Primeiro, para que Cruz do Espírito Santo, quando se fala apenas de geração de emprego e renda, ele não seja visto como mão de obra barata. Não é verdade? Porque infelizmente ainda temos, como a vereadora citou, muitos jovens que saem daqui, montam uma moto, arriscam sua vida, mas eles não vão para João Pessoa para trabalhar nos melhores empregos. Eles vão para trabalhar como ajudante de pedreiro, vão ali para a usina para trabalhar no lambai, vão para trabalhar em várias funções, mas não são as funções de alto nível. Então, geração de emprego e renda, mas primeiro se profissionalizar, se qualificar, para que não seja mão de obra barata na mão de ninguém. Então eu digo que a juventude não pode ser refém dessa vulnerabilidade social que ainda estamos tentando lutar, né? Importante dizer que a prefeita é sensível a essa causa, porque depois de 129 anos de um município, vamos dizer assim, já bem adulto, ela tem a iniciativa de criar uma Secretaria de Juventude. E a Secretaria de Juventude, recentemente, foi criada em janeiro. Então tem uma demanda imensa. A gente agora que está tomando pé do que é necessário se fazer, de quais parcerias vamos fazer, o que é que vamos arrecadar de dados, de informações, para que a gente possa construir. Não se faz nada sem um planejamento. E isso merece também um pouquinho de tempo. E estamos em articulação. Como já foi falado aqui, houveram no início do ano cursos, né, juntamente em parceria com o SENAC. Tivemos também já outros cursos, inclusive agora recentemente, com o SESC, SENAC, SENAI, uma formatação de um roteiro de trilhas ecológicas. O professor falou ali muito bem sobre a vocação, e uma das vocações importantes, ainda quase não identificadas e ainda quase não valorizada por todos nós, é a vocação do turismo rural. E aí se abre, por exemplo, um leque para o turismo rural, ecológico, histórico, porque nós temos igrejas aqui do tempo colonial, 1636, por exemplo, e nós pouco conhecemos a nossa história. É preciso se debruçar em cima disso. Foi criada, inclusive, recentemente, a lei para regularizar os guias condutores. Também a lei de implantação que passou por essa Câmara, a do Conselho de Turismo do município, e foi com orientação, do pessoal aí do SESC, do SENAC, e com apoio do SEBRAE. Inclusive, temos planejamentos recentes com esse pessoal. Nós temos essa vocação que os meninos aqui já estão mostrando, que é a questão da agricultura. Não podemos também deixar de lado e esquecer que Cruz do Espírito Santo tem uma realidade rural de 14 assentamentos, que tem um público jovem, inclusive dos assentamentos. Então precisa olhar com muita atenção com relação à culinária, à gastronomia, como foi citado aqui, a alimentação saudável. Hoje se conversa muito isso sobre a soberania alimentar. O Espírito Santo tem muito talento e muita potencialidade com relação a isso. A agroecologia, as tecnologias sociais, as energias renováveis. Uma das coisas que foi citada aqui para fomentar ainda mais por exemplo, eu estou aqui sempre dividido entre a Secretaria de Juventude, mas também entre a Associação Centro Rural de Formação, ao qual temos uma bonita parceria com a Escola do Campo, com as outras escolas também aqui do município, que recentemente, no dia 22, fez 23 anos de atuação, desde quando era lá em Canudos, para impulsionar a profissionalização, uma formação cidadã, através das parcerias. Então, minha gente, contem com a Secretaria de Juventude. Ela precisa que nós
possamos construí-la, porque não tem nada pronto, não tem receita de bolo pronta. É preciso que se construa com ideias, com propostas, na criação de parcerias. Estamos abertos a isso, né, através aí da nossa secretária Isabela. E aqui eu quero finalizar parabenizando, né, aqui as escolas por estarem aqui presentes, porque é pelas escolas que passa toda a força da juventude do nosso município de Cruz do Espírito Santo, ao vereador Léo, ao presidente, né, que abriu as portas. É isso mesmo, nós temos que juntar forças, ter foco e objetivo para que a gente possa ter um município que avance cada vez mais, tá certo? Muito obrigado. Quero convidar o assessor do deputado João Gonçalves, Henriqueson Toledo, para compor a mesa. Pode vir e justificar a ausência do deputado João Gonçalves. A Assembleia Legislativa está com sessões itinerantes e hoje a sessão é lá em Itabaiana e ele é o presidente da CCJ, teve que se fazer presente, mas colocou à disposição para ajudar. Nós também temos os alunos e os profissionais da Escola Campo Semente Se Muda, o professor Leandro, vai ter que levar os alunos agora do Campo Semente Se Muda devido ao transporte, dando continuidade. Convidamos agora o representante dos empresários da cidade de Cruz do Espírito Santo, o senhor Luzimar Paulino, para fazer suas considerações. Bom dia a todos, e aos senhores e às senhoras. Meu nome é Luzivan Paulino, sou de Santa Rita, né? Meu pai é empresário lá há muitos anos. E queria dar os parabéns aos alunos lá pelo projeto, muito bacana. Já tive também uns projetos no Sebrae que foram bem atendidos. Parabéns também. E queria dar os parabéns e obrigado ao vereador Leonardo. Eu tenho um projeto aqui, junto com o vereador Leonardo, para implantar na cidade uma empresa de pré-moldados, certo? O que é pré-moldado? Hoje tudo em dia, construção civil, pontes, poste, tudo é pré-moldado, eles é pré-fabricados, né? Então assim, eu quero, junto com a cidade, implantar aqui na cidade e trazer em média uns 40, 50 empregos de início. Então assim, eu quero dizer também que aqui tem um potencial enorme, tem muito terreno e a área aqui tem que não falta. Eu creio que só uma área de 100 por 100, 1 hectare é o suficiente. Então assim, aqui tem um potencial e eu quero vir para cá, porque foi me dado outros terrenos mais longe no Conde, vereador da Coi, né? Leonardo também. Então eu, falando com o Leonardo, disse, não, vamos para lá, pode ser, né? Lá é mais fácil, realmente tá. E eu tenho quase certeza, vereadora Coi, juntos com os demais vereadores, que vai dar certo sim, entendeu? É um projeto audacioso, que é uma empresa que não é rápido abrir. Eu já tenho as formas, certo? Que o mais difícil é o terreno, que já vai ser, se Deus quiser, já tenho as formas, certo? Que isso é tudo feito em formas de aço, né? Pré-moldada. Então, assim, fico muito grato pela oportunidade. Não vou tomar o tempo, porque já é quase na hora do almoço. Então, agradeço a todos e tenham um bom dia. Como foi solicitado pelo presidente dessa audiência pública, vou passar a palavra para o senhor Clairton, que é o representante da cooperativa. Oi. Clairton, vem aqui por gentileza, ficar melhor para fazer as imagens. Bom dia a todos e todas. Quero agradecer ao vereador Leonardo, por ter convidado
a representação da Comase, que é a Cooperativa Agroecológica Mista da Várzea Paraibana, onde a gente temos sede aqui em Cruz do Espírito Santo e Sapé. A cooperativa hoje, ela conta com mais de 100 cooperados, certo? E a gente trabalha na linha de produção agroecológica e convencional, onde a gente vem gerando produção e fornecendo para as escolas do município e escolas do estado. A cooperativa, ela trabalha muito com os projetos direcionados dos governos, que é o PENAI e PEAA, certo? Então isso vai gerar para o agricultor, aquele que está lá na ponta, dependendo da sua produção e do projeto, uma média que ele pode vender anualmente de R$40 mil. Isso está de acordo com a TAP. Isso não quer dizer que ele possa vender mais, entendeu? E isso é muito importante, porque o nosso município hoje, ele conta com a grande produção. Só que a gente, muitas das vezes, tem um embate forte, porque a gente não consegue escoar essa produção de forma que a gente agregue valor para essa mercadoria, né? E um dos nossos intuitos também é a questão da juventude, né? Nós sabemos que as áreas de assim também foram criadas há muito tempo, e esses agricultores que foram os fundadores, hoje eles já estão se tornando pessoas já de idade. Então, quem tem que assumir isso? Os filhos dos agricultores. E a gente vê uma grande defasagem nessa área, porque muitas das vezes a agricultura, que é a produção lá, não está atendendo a demanda daquela família. E isso faz com que esse filho desse agricultor, ele procure uma demanda mais voltada para outra área do que para a própria agricultura, e deixando o município para busca de empregos. Então, assim, é importante que, dependendo da implantação que seja dado uma atenção para que esses jovens, que eles sejam profissionalizados no município, e eles possam buscar dentro do próprio município o seu emprego, a sua manutenção, certo? E falando da cooperativa, a gente tem a parte agroecológica, muito importante essa questão que foi colocada aqui pelos alunos da escola, a parte agroecológica. Hoje a gente vive um clima desordenado e a gente tem que buscar entendimento para que a gente possa produzir e consumir produtos que tenham qualidade, né? Então aqui a cooperativa também, a gente deixa o espaço aberto para as parcerias, certo? No que for do alcance da gente enquanto representante, e dizer que é nobre da parte do Poder Municipal, vereador, buscar esse entendimento para que a gente, junto, possamos contribuir e melhorar essa questão da geração de emprego e renda, porque a gente vê muito a marginalização dos jovens, e a gente também vê que tem uma boa parte desses jovens que querem buscar alternativas, mas muitas das vezes não encontram, porque não tem o caminho como percorrer, certo? Então é isso que eu deixo, é muito louvável, e que a gente está aqui para poder contribuir com esse trabalho, certo? Ainda quero também buscar parceria com o SEBRAE também para a cooperativa, depois eu vou conversar com o representante, e agradecer pela oportunidade de estar aqui, tá bem? Obrigado. Só uma coisinha que eu esqueci. A cooperativa, ela trabalha com produtos de hortifruti, certo? Raiz, tubérculos e folhagem. Também tem uma parte de produção de polpa de fruta. É do interesse da cooperativa da gente trazer uma agroindústria para dentro do município de Cruz do Espírito Santo, mas para isso a gente precisa das parcerias, porque também isso vai estar sendo geradora de fonte de renda. Além da produção da cooperativa, a gente vai poder absorver a produção de fora dos cooperados, entendeu? Obrigado. Clayton, e dizer a você que o SEBRAE, ele, na implantação desse beneficiamento, a gente está toda a consultoria, todo o apoio para que você faça a adequação correta e a certificação. A gente acompanha todo o processo, faz todo esse processo burocrático para você, tá certo? Para que não se faça aquelas obras
que tem erro, aí o Ministério vai, manda derrubar uma parede, subir outra, e a gente faz a coisa certinha como manda o figurino, tá certo? Convido agora para fazer uso da palavra a vereadora Coim. Eu quero iniciar só para as pessoas que aqui estão, né? Luzivan, pessoal lá do Sebrae, do Empreender PB, é muito gratificante ter vocês aqui. Gostei demais da sua atitude de se oferecer para fazer esse empreendedorismo aqui dentro da nossa cidade, que vai gerar em torno de 50 empregos, já é um avanço para a nossa cidade. E daí por diante, quem sabe, outras portas irão se abrir na nossa cidade. Quanto ao Sebrae, já conheço bem o trabalho do Sebrae, não é de hoje. Eu, como presidente dessa casa legislativa no dia de hoje, já passei por muitas ações. Eu sou da agricultura, desde os 6 anos de idade que eu convivo, trabalho nessa área. Trabalhei muito já com a própria mão, na enxada, no plantio, certo? E minha família toda até hoje trabalha nessa área da agricultura familiar, e eu sei muito bem como é esse sofrimento para alcançar e chegar a alguns objetivos. Não é porque a nossa cidade tem 129 anos de existência que agora não dá para fazer, é porque sempre foi assim. Cidade do interior, os olhares dos empreendedores, dos políticos maiores lá de Brasília, do estado, é mais voltado para um patamar maior, como prefeitura. Eles não têm um olhar para um presidente de uma associação, presidente de uma cooperativa, para um Rafael, que representa o CRF, já foi presidente de associação lá do assentamento Dona Helena. Enfim, eu quero só para vocês entender um pouco do que eu já passei e passo até o dia de hoje. Já fui secretária, a primeira mulher secretária da agricultura aqui do nosso município. Porém, eu era uma empregada, certo? Já fui presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, a primeira mulher aqui no nosso município por exercer 2 mandatos de 4 anos consecutivos. Já fui também, já passei pelo Conselho de Desenvolvimento Rural Sustentável da nossa cidade, 3 mandatos consecutivos de 2 anos. Hoje, presidente dessa casa por 3 anos consecutivos também, na presidência, mas também tenho 4 mandatos de vereadora. E também a única mulher eleita 2 mandatos consecutivos aqui na nossa cidade. E também 3 mandatos consecutivos, a segunda mais bem votada da nossa cidade. Ou seja, uma história de vivência, tanto na cidade como no campo. Sei bem o sofrimento dos nossos agricultores aqui da nossa cidade, sei de perto, conheço, porque eu vivo essa realidade. Então, tudo isso, todos esses cargos que eu apresentei aqui, esses mandatos, não significa que eu não fiz nada. Fiz sim, contribuí muito para a nossa cidade, pelo desenvolvimento. Porém, são cargos que não são reconhecidos a nível estadual e nacional, muitas das vezes. Para um cenário político lá fora, nós somos quase ninguém. Somos muito pequenos
para alguns. Apesar de nós sermos juntos aqui, conhecer a realidade um do outro, nós somos, sim, pessoas importantes dentro da sociedade onde convivemos. Mas, Clairto, temos nossa amiga aí, Gilvan, eles dois ali são técnicos. Agrônomos, não é isso? Os dois ali, ó, nosso amigo Gilvan e nosso amigo Clairto. Mas eu acredito que hoje eles vivem de um salário só para manter a família deles. Eles não têm muita coisa a ofertar, apesar de ter muito conhecimento, serem ricos em conhecimento. Temos aí diversas categorias aí. Rafael é formado também. Ele é professor de filosofia, que é bem difícil também aqui na nossa cidade e eu acredito que em muitas cidades. Ele já foi também presidente da associação CRF. Ele vem enfrentando uma batalha, mas também não chega tão longe por conta da questão financeira, de apoio. Nós não temos tantos apoios. A gente temos um INCRA aqui, a gente tem 14 áreas de assentamento no nosso município. Nós temos um INCRA ausente, é mais presença de reunião, e não passa disso. Não tem os avanços que nós precisamos, porque é cargo político. Entra presidente, não dura 2 anos, 4 anos, depois muda. Aí começa do zero e começa a dizer que não tem recurso. E começa aquela mesma história de sempre. Está iniciando, está começando, está se contratando e termina o mandato e nada faz. E a nossa cidade continua do mesmo jeito. Então, isso é o primeiro passo que nós estamos dando aqui na Câmara, dessa audiência pública, que foi de iniciativa do vereador Leonardo, mas todos os vereadores aqui tiveram a sensibilidade da necessidade que precisa mesmo. E daqui para frente, se Deus quiser, a gente vai batalhar cada dia mais por uma cruz do Espírito Santo melhor. Quero parabenizar esses estudantes que aqui se encontram no dia de hoje, da escola lá do Campo Semezimuda. É do Milanês? Não, o projeto foi do... Não entendi, vereador, por favor. Ah, tá. Não, mas porque o projeto que foi apresentado, eu me apeguei a ele, né? Do Campo Semezimuda. Muito importante. Queria muito que se estendesse para as demais escolas aqui do município, da rede municipal. Porque essa juventude é o futuro de amanhã. Hoje nós estamos aqui, mas amanhã eu queria muito que fosse essa juventude que tivesse ocupando nossos lugares. Vereadores, presidente de Câmara, prefeitos, para a gente ver essa juventude apresentando um grande projeto desse, que apresentaram no dia de hoje, eles poderem ter o poder na mão de executar e de estender para as demais escolas aqui da nossa cidade. Então, eu acredito que a partir de hoje é o início de muitos desafios daqui para frente que iremos ter, mas também, como o vereador Leonardo vem discutindo nessa casa, e eu também, entre outros vereadores, a nossa vontade de ver a nossa cidade ter uma empresa instalada aqui dentro para gerar emprego. Também o empreender, que faça o empreendedorismo na área, principalmente na área rural, para que esse jovem possa ficar na sua cidade, possa desenvolver o empreendedorismo aqui dentro, embora que a gente sabe que tem que importar. Mas é um mercado difícil se não se iniciar, minha gente. Tem que ter o primeiro passo. A minha vontade é enorme. Né? A minha vontade é muito grande. Mas a gente depende de tantas pessoas que não têm a mesma boa vontade nossa. Aí a gente
fica só os dias se passando, o ano se passa e as pessoas continuam do mesmo jeito. Se a população não se unir junto a nós, que temos essa visão, esse olhar para o futuro, nossa cidade e toda a cidade do Brasil vai continuar do mesmo jeito. Então, sem essa juventude, sem a população tomar uma iniciativa também, dizer, rapaz, eu vou ali para a Câmara, eu vou ajudar esses vereadores que estão apresentando esses bons requerimentos, esses bons projetos de lei. Se não vier para cá, nos dar essa força, se juntar com as associações dos assentamentos de bairro, a gente vai continuar do mesmo jeito, só pedindo, só apresentando e não vai ter os avanços necessários se a população, se a juventude não nos ajudar. Então, a partir de hoje, eu conto com essa força da juventude do Espírito Santense. A gente está dando o primeiro passo e passos maiores podem ser alcançados. Então, muito obrigado, que Deus abençoe a todos e até amanhã, se Deus quiser, nossa sessão ordinária. No mesmo horário regimental, às 10 horas da manhã. Muito obrigado. Gostaria de informar essa presidência que os vereadores Vavá e Milson justificaram as ausências junto à secretaria. E, finalizando e encerrando as falas, para abrir para o debate, a professora Ana Beatriz. Bom dia, pessoal. Primeiramente, quero agradecer o convite do vereador Leonardo com a nossa escola. Me chamo Ana Beatriz, sou professora de design gráfico da ICIT Deputado Fernando Milanês, da Escola Técnica. E aí eu vim aqui rapidinho, por conta do tempo também, dei uma enxugada aqui, mas para falar um pouco sobre o benefício que o vereador já havia falado de uma escola técnica. O aluno, ele sai da escola com um diploma, ele faz TCC na escola, ele faz estágio na escola. Então, a importância da gente ter uma escola técnica aqui na cidade é de tamanha importância. E a gente tem, inclusive, e o curso que é ofertado lá é o curso de design gráfico. E aí eu vou explicar um pouquinho para vocês alguns pontos de um projeto que a gente tem lá. Na verdade, 2 projetos que cabem muito aqui ao tema, né, de geração de emprego e renda. A gente tem um projeto chamado Clube de Comunicação, conectando escola, comunidade e mercado. É um projeto que foi criado por mim, com alguns alunos da escola, e o intuito foi realmente ver o talento deles, a valorização do talento. E o que é que esse clube faz? Esse clube ele é responsável por todas as mídias da escola, por fazer ações sociais dentro da escola. Por exemplo, a gente fez o Setembro Amarelo, que foi bem legal, tem lá no Instagram, e os alunos que são a cabeça pensante. Eles que trazem a ideia, eu chego, gente, Setembro Amarelo, a gente tem que fazer um evento muito legal, a gente tem que valorizar a nossa escola, integrar a comunidade, e aí eles vão preparando esses projetos. E a importância desses projetos lá no futuro, porque eu já fui aluna do UNC, então eu sei a importância que é ter um empreendedorismo vivo dentro da escola, e eles vão sair desse projeto, eu tenho certeza, com talentos que vão virar profissões, como um story maker, que é que o moço aqui está fazendo, uma profissão que é muito injustiçada ainda, porque as pessoas não sabem da valorização dela. O próprio design gráfico em todos os âmbitos, fotógrafo, videomaker. Então, o design gráfico é um curso que ele abrange inúmeras oportunidades para esses estudantes. E aí a gente está ofertando lá na nossa escola Deputado Fernando Milanês, tá? Outro ponto também é que dia 25 e 26 de novembro vai ter um evento chamado Congratec lá em Campina Grande, e a nossa escola ela foi selecionada para apresentar o trabalho lá. Eu vou estar apresentando no dia 26 com outros profissionais técnicos já do estado, e aí hoje sai o resultado de inscrição para que a gente possa levar os nossos estudantes. Eu já vou fazer a apresentação lá, e aí a gente inscreveu eles para que eles tenham um stand lá, próprio deles, para que eles possam passar esses 2 dias em Campina Grande, vivendo tudo
que a gente viveu durante esse projeto, durante todo o ano. Tudo que eles aprenderam, tudo que eles viveram, enfim, outras oportunidades. Correndo aqui rapidinho também, com relação ao projeto que a gente tem na nossa escola, inclusive a gente fez em parceria com a Secretaria da Mulher e da Diversidade Humana daqui do município de Cruz do Espírito Santo, que no Dia da Mulher a gente ofertou uma feira de empreendedorismo feminino, onde todas aquelas meninas que infelizmente precisam dividir o tempo de uma escola integral, que já é muito puxado, e ainda assim empreendem. A gente tem muitas alunas que são manicures, que são nail designer, que são designers de sobrancelhas, que são maquiadoras, que fazem penteado, fazem tranças, trancistas. A gente tem muita aluna que trabalha com isso. Então, no Dia da Mulher esse ano, a gente ofertou esse projeto, Feira de Empreendedorismo Feminino, para as nossas alunas, e foi lindo. A gente tem um vídeo também no nosso Instagram, muito legal. Elas ficaram extremamente animadas, fizeram as plaquinhas. Cada sala tinha de 3 a 2 meninas ofertando o seu trabalho ali. E a gente, como professor, como outros alunos, a gente pagava também. Foi um trabalho remunerado. Elas, obviamente, cobraram um valor simbólico, mas aí conseguiram conquistar outros clientes, abranger os seus públicos, que quem não sabia que fulaninho não fazia design de sobrancelhas. E aí, inclusive, no horário de almoço, algumas até ofertam esse serviço na escola. Vou marcar contigo no horário do almoço, vou fazer tua sobrancelha. R$15. Isso porque a gente vai viver esse momento de empreendedorismo feminino e contemplação. Inclusive, me solidarizo muito com a presidenta da Câmara, com a história dela que eu ouvi aqui, porque toda a minha vida eu me inspirei em mulheres como ela. E a importância de ter uma mulher à frente, de ter uma pessoa desse patamar à frente. Então, rapidamente, falei sobre isso e dizer que estamos abertos para parcerias com o Sebrae. Iremos entrar em contato com um ramo específico voltado para design, para cultura, que a gente trabalha muito, e também com o vereador Leonardo Nascimento. Estamos à disposição para trabalhar com vocês e para alavancar a educação, porque esse é o nosso processo, tá? Esse é o nosso principal objetivo, é unir mercado, comunicação, unir comunidade, que é a comunidade escolar. Isso aqui também é comunidade escolar. A gente falar sobre educação é a comunidade escolar, tá? Basicamente é isso. Corri rapidinho por causa do tempo e espero que essa assembleia, essa audiência tenha sido muito proveitosa, como foi para mim e para todos vocês também. Um abraço. Parabenizar a todos que falaram, colocaram seu ponto de vista. E a Clairton, nós temos, Clairton, um projeto para que seja, como você falou aí, para que seja feita uma agroindústria aqui no nosso município para beneficiamento de polpa, para beneficiamento de frutas para polpa. Então, o que acontece? Você falou também a grande dificuldade do escoamento da produção. Hoje, os agricultores, vou colocar aqui a nossa presidente da associação, a secretária dela que está ali, seu Biboia, da associação do Sítio Jacques, e você coloca o escoamento da nossa produção hoje do Sítio Jacques, está conseguindo, mas boa parte do ano a gente não consegue devido aos caminhos ficarem intransitáveis. Então, hoje, até para a produção, nas comunidades que nossa presidente Socorro Gouveia falou, a dificuldade do escoamento, devido aos caminhos, é muito difícil. A gente precisa uma intensificação melhor do poder público municipal para que a gente possa ter um caminho, os caminhos melhores, as estradas vicinais, para que as pessoas possam trafegar. Quando a gente traz um empresário que tem raízes aqui na cidade de Cruz do Espírito Santo, sua esposa é de Cruz do Espírito Santo, a família da sua esposa é de Cruz do Espírito Santo, e com interesse de se implantar aqui em nosso município. Essa fábrica, ela vai trazer esperanças para os agricultores, Clairton, porque hoje quem tem 7 hectares de terra não produz porque não tem para onde vender. E quando eu vou dizer para você, ali na usina Santa Helena, tinha um senhor que ali no caminho ele tinha acerola. Ele cortou as acerolas porque não tinha para onde vender e não tinha mão de obra para fazer a colheita. Eu conheço a história lá. Tem um produtor também de caju. Ele fica rodando para vender o caju. E hoje, escola, restaurante, tem a utilização da polpa. Então,
A gente precisa focar nisso. Inclusive, é um dos encaminhamentos para que a gente possa ver o recurso, para, se depender até do nosso deputado, para destinar emendas parlamentares, para que vocês possam fazer, pode fazer até o orçamento de quanto dá da fábrica, que eu tenho o maior prazer em pedir ao deputado para implantar isso, porque é uma cooperativa que realmente tem história na nossa cidade, e já me coloco à disposição, o gabinete do deputado, para que a gente possa colocar emenda para vocês poderem fazer essa fábrica, essa agroindústria na cooperativa de vocês, que vai ajudar os agricultores do nosso município. Quando a gente escuta a Ana Beatriz dos projetos que ela relata, das ações que foi feito na escola, não só o design gráfico, que é o curso que ela leciona, mas também para os pequenos empreendedores juvenis, os alunos que muitas das vezes fazem sobrancelha, mas quando termina, infelizmente, muitos alunos vão trabalhar na casa de família de João Pessoa, porque não tem um acesso ao crédito para abrir em sua casa um comércio. A gente vai encaminhar, Beatriz, junto ao Sebrae e ao Empreender, para que possa fazer um plano de negócio, para que a gente não fique no histórico negativo do empreender, para que a gente possa, na próxima audiência de geração de emprego e renda, o gerente do Sebrae, do Empreender, vem aqui dizer: os alunos que participaram daquela audiência tiveram acesso ao crédito e pagaram e estão pagando e ampliaram o seu negócio. É isso que a gente precisa, porque não é satisfatório ouvir a inadimplência do nosso município. Muitas das vezes, eu vou dizer porque eu era da Câmara Temática do Ministério da Pesca e eu era da região do Litoral Sul, que é de Bahia a Pitimbu. No Banco do Nordeste a inadimplência era de 90%. O governo teve um incentivo, convocamos os pescadores, agricultores, e o município de Bahia ficou adimplente, que muitas das vezes é o acesso, muitas das vezes é o boleto que não consegue. É igual o empreendedor, o MEI, que não consegue, o empreendedor individual, que ele não consegue tirar uma guia do INSS, que ele não sabe. É uma coisa tão simples, Beatriz. Então é de suma importância esse atendimento do Sebrae para esses produtores. A gente também já vinha com ideia para novembro, a gente fazer a feira do empreendedor com alunos da rede estadual. Por quê? Nós temos no Milanês, eu não sei se Cláudio lembra, um jovem que inclusive eu comprei sorvete lá. Eles mesmos fabricam sorvete. Não sei se vocês conhecem, sabe quem é? Tem um cabelo longo e ele fabrica sorvete, inclusive de coco. Uma delícia. Um copinho transparente. O Valdicélia conhece ele. E a gente precisa incentivar esse jovem. Ele disse que não tinha condição, ele pegar um coco, fazia lá, porque realmente às vezes não tem nem o que comer em casa, não vai ter como investir. Mas se ele junta um grupo e tem acesso ao crédito, ele vai conseguir fazer uma fábrica de sorvete aqui na cidade do Espírito Santo. Hoje o primeiro passo foi dado. Quando o secretário de Juventude relata o analfabetismo, a falta de acesso da juventude, tudo a gente tem que focar daqui para frente com a juventude. Porque hoje quem está com 40, 50 anos, que nem eu tenho 40 já, a gente já está ou está empregado ou já está estabilizado. A gente tem que ver a juventude que está saindo agora, que não tem uma esperança. Então a gente precisa focar nessa juventude para poder dar acesso aos créditos, à formalização de cooperativas, a acesso junto à Secretaria de Ação de Juventude, como temos aqui o secretário adjunto, o ACRF, e deixar claro que a Câmara Municipal, através dessa audiência pública, em 129 anos não foi discutido essa geração de emprego e renda aqui em nosso município, e hoje, graças a Deus, é um avanço. Veio desde 2022 tentando esse avanço, e a gente precisa gerar emprego e renda no nosso município. A gente precisa de polo industrial. A gente vê aí parcelas com 7, 8 hectares improdutivas, que não tem nada plantado. Então a gente precisa ver um meio para
que possa ter inúmeros empresários com interesse de se implantar aqui e a gente sair de 11º lugar para o 1º, 2º, 3º e desenvolver. Porque Cruz do Espírito Santo, em território rural, é a primeira em território rural. E a gente não tem, faz fronteira com 16 cidades. Cruz do Espírito Santo, para muitos que não sabem, faz fronteira com 16 cidades. E a gente muitas das vezes vê polo industrial indo para Conde, Alhandra, Sapé e pula Cruz do Espírito Santo. Então, presidente, é muito importante ter a senhora com a sua história aqui nessa audiência pública, e os encaminhamentos vai ser feito, que seja registrado em ata, que a gente vai encaminhar para o SEBRAE, marcar uma audiência com o SEBRAE, audiência com o Empreender, para que a gente possa dar condições para essa juventude, principalmente, Ana Beatriz, para os alunos que estão saindo agora do Milanês com curso técnico. E a gente sabe a importância das redes sociais hoje. Quando a gente buscou esse curso para o Milanês, que era a produção de cachaça, não tinha como um aluno com 14 anos estar trabalhando com cachaça, se é proibido para menor de 18 anos. Então mudamos para curso de design gráfico, e hoje, graças a Deus, os comércios, os pequenos comércios vão poder ter acesso às redes sociais e vender. Que nem eu vejo hoje uma febre, que é aquela Dia da Torta. Você pode ver em todas as praças, tem pessoal comprando torta, girando os valores nas suas cidades. Cruz do Espírito Santo não pode ser diferente. Que nem relata a escola Campo Semente Se Muda, coxinha de batatinha. É uma coisa que dá para ser implantada em nosso município, inclusive revender. Então, é dessa forma que a Câmara se compromete com o município de Cruz do Espírito Santo, com todo o Espírito Santense, e que a partir de hoje não vamos ter só audiência pública. Eu falo da importância da audiência pública porque em maio tínhamos um problema grande da falta d'água aqui no município de Cruz do Espírito Santo. E após a audiência pública, aqui nesta casa, o governo do Estado, o deputado João Gonçalves o governo do Estado, a pedido do deputado João Gonçalves, investiu mais de R$1 milhão e acabou a falta d'água na cidade. Eu acredito que agora vamos solicitar, através da Cinep, polo industrial, para que seja implantado as empresas, que esses microempreendedores, que a Secretaria de Juventude busque qualificação para esse jovem, para que nem Rafael falou, não seja mão de obra barato, que a gente tenha não venha de João Pessoa apenas engenheiro, que nem a gente vê aqui, tem 2 técnicos de design gráfico, que eu estou vendo aqui, mas acho que juntando todos os técnicos aqui, Ana, a gente não tem 5 técnicos. Tem 5 técnicos aqui na cidade? Pronto, eu não conheço os 5 porque não é tão divulgado, para você só ver. A gente tem, e os que tem já estão trabalhando em alguma coisa e não tem desempregado, porque o mercado é muito amplo e a gente precisa que você qualificar com esse jovem para dar oportunidade ao nosso Espírito Santense. Então, pronto. Olha, mas professor, vamos correr atrás. Então, eu agradeço a todos que se fizeram presente e encerro essa audiência pública e agradeço a todos os presentes, em especial também os que estão assistindo nas redes sociais, e que a gente não vai parar por aqui. Pode ter certeza que o próximo ano, se Deus permitir, vamos ter nossos empresários se instalando no município de Cruz do Espírito Santo. Obrigado.